A paz do Senhor, graça e paz, shalom, shalom. Bom, mais uma vez essa semana tô trazendo uma palavra abençoada, né? Que Deus colocou no meu coração e conforme o meu propósito, toda semana eu vou postar. E como eu sempre te peço, se a palavra tocar no teu coração, por favor comenta, compartilha, manda para alguém que tu sentindo no teu coração. Tenho certeza que Deus me toca para fazer isso, não só para chegar até ti, mas para chegar em muito mais pessoas. Eu creio nisso. A palavra que Deus me deu essa semana não é uma palavra tão longa, mas eu acho que ela é sensacional. Ela ajuda a gente a desbloquear algumas coisas das nossas vidas. Eu tenho vivido um sobrenatural de Deus, sabe? Deus tem usado a minha vida para tocar pessoas que estavam afastadas de Deus, que já eram e iam à igreja e por algum motivo se desviaram. Então tem sido sensacional o testemunho, pessoas que não tinham tanta cidade em buscar a Deus, me contando: Vitor, tu me falou para me buscar a Deus e eu fiz isso e deu super certo, sabe? E Deus é perfeito em tudo que Ele faz, a gente passa por aflições, passa, mas Deus é tremendo, amém? Eu testemunhei um pouquinho, porque eu acho que edifica a nossa fé, né? Também saber que andar com Deus é viver o sobrenatural de Deus. E a palavra hoje tem mais ou menos fala sobre isso. Antes eu vou te convidar a orar para que seja conduzido pelo Espírito Santo e que eu não venha falar nada de errado. Amém? Então, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, meu Abba maravilhoso, Deus do impossível, santo, santo é Tu, meu Pai, santo é Teu poder, santa é Tua graça, santa é Tua soberania, meu Senhor. Pai, viemos te pedir neste dia, Pai amado, que o Senhor conduza essa palavra, que ela seja entregue aos corações de cada ouvinte, Senhor. Pai, que Tu fale com eles, Senhor. Que a Tua palavra fique gravada nas nossas mentes e nossos corações, Senhor. Pai, que Teu Espírito Santo conduza cada palavra que sair da minha boca, Pai. Que não seja eu falando, mas seja o Teu Espírito Santo conduzindo, Senhor amado. Pai, que todo esse propósito seja para engrandecer o Teu santo nome a cada dia, Pai. E que essas mensagens toquem corações que estavam muitas vezes amargurados, que estavam sem saber para qual caminho correr. Que o Senhor guie e mostre através de cada palavra um caminho, um porto seguro. Que o Senhor encha de bênçãos, derrame do Teu sobrenatural sobre a vida de cada um. Que os Teus anjos estejam acampados ao nosso redor, nos protegendo de tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Pai, faz o sobrenatural nas nossas vidas, que por onde passamos levamos a Tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, hoje eu vou pregar em cima de apenas um livro, tá? Deus colocou no meu coração essa palavra e eu tenho certeza que vai edificar muito a tua vida. Então hoje eu vou falar sobre a história que está em Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus 14, 22. Amém? Bom, logo depois que Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora, depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Versículo 24. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre 3 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima das águas. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima das águas, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu.
não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Então Jesus respondeu: venha. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Jesus! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, porque você duvidou. Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é Filho de Deus. Bom, quando a gente lê essa história, muitas vezes a gente para falar sobre a fé de Pedro, né? Pois é uma coisa que está enfatizada nessa história. Porém, Deus ele me chamou a atenção a apenas um versículo de toda essa história, mas para que a gente entenda ele é necessário conhecer a história, né, que está por trás. Então diz ali que Pedro ele pediu para Jesus, né, para ir até Jesus, porque Jesus estava andando sobre as águas, e Jesus disse para Pedro então ir. E Pedro, quando ele tomou essa atitude, ele estava olhando para o Senhor, para Jesus. Isso é quando a gente entra na igreja, quando a gente começa a ver Jesus, conhecer Jesus, a gente quer viver o sobrenatural dele. Imagina, Pedro viu o Mestre, Jesus, andando sobre as águas, que é algo impossível aos olhos humanos, e ele diz para Jesus que ele quer fazer aquilo, ele quer viver o sobrenatural, ele quer fazer coisas impossíveis conforme o Pai faz. Então Jesus, ele dá a oportunidade, ele faz com que Pedro possa viver o sobrenatural, pois Jesus veio para isso, para que nós possamos viver o sobrenatural. Então Pedro começa a andar sobre as águas, ou seja, Pedro ele começa a ter experiência com Jesus. Pedro está focado em Jesus, e quando ele está fazendo isso, ele está vivendo o impossível. O mesmo acontece com a gente. Quando a gente foca em Jesus, a gente não liga para mais o resto nenhum. A gente só quer conhecer a Jesus, a gente só quer viver o maravilhoso que Jesus nos proporciona. A gente está focado e a gente começa a viver milagres, maravilhas, e é sensacional. Porém, a história vai contar que à medida que Pedro se aproximava de Jesus, os problemas aumentavam. No caso de Pedro, os ventos aumentavam, ficavam mais fortes. E a gente pode comparar esse vento com os problemas da nossa vida. À medida que a gente tenta se aproximar de Jesus, começam a existir coisas que tentam nos afastar de Jesus. Começam a acontecer pequenos acidentes, pequenas coisas que começam a nos tirar da presença de Jesus. Como principalmente a falta de tempo. Às vezes a gente enche tanto o nosso dia de coisas para fazer que a gente esquece de deixar tempo para Jesus. E tudo isso, os problemas, as aflições, tudo entra nesse vento forte. A gente começa a esquecer de olhar para Jesus e começa a se preocupar com o vento, com as tribulações que a gente vem vivendo. E Pedro, naquele momento, ele faz o mesmo. Ele esquece que o objetivo dele era encontrar Jesus. Ele pediu para viver o sobrenatural, andar sobre as águas, para viver um milagre, fazer algo impossível. Mas no meio do caminho, ele se esqueceu disso. Irmão, eu não sei para quem Deus quer entregar essa mensagem, mas certamente é para ti que começou a tua caminhada. E por algum momento tu começou a olhar para os problemas e esqueceu de olhar para Jesus. Por algum momento tu começou a se preocupar com as tribulações e não com o teu Salvador. Essa mensagem é para te retornar para os caminhos, para te lembrar de quem tu olhava no início da tua caminhada, para te chegar até o final da tua caminhada, que o objetivo é estar com Jesus. E Pedro então, ele olha para o vento, ele começa a ficar com medo do vento,
E vai falar na palavra de Deus que ele começa então a afundar. Isso acontece conosco. Quando a gente fica longe da presença de Deus, quando a gente se desvia do objetivo, a gente começa a mergulhar nos problemas. E às vezes problemas pequenos começam a nos sugar, começam a tirar nosso tempo, tirar nossas energias, e nós esquecemos que nós temos acesso a Jesus, que Ele pode fazer o sobrenatural nas nossas vidas, que mesmo a meio a problemas, distrações, Ele está lá. E diz na palavra de Deus que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, o que tu está passando não é para tua morte, mas sim para tua edificação, é para o teu fortalecimento. Mas tu não pode se desviar, tu tem que manter um caminho, tu tem que lembrar onde tu quer chegar. Senão tu começa a estar submergido dentro desses problemas, tu começa a se afogar nos problemas e tu não consegue nem pedir ajuda para Jesus. Só que no momento que Pedro começa a afundar, então ele fez algo sensacional que eu e tu podemos fazer a qualquer momento. Ele grita: socorro, Senhor. Ele pede ajuda a Deus. Irmão, não deixe chegar num momento extremo para te pedir ajuda a Deus. Peça desde o início. Jesus, ele resolve problemas pequenos a problemas grandes. Só que tu tem que colocar tudo nas mãos dele. Eu sei que é difícil, mas tu tem que colocar tudo nas mãos dele. E pedir socorro. Olha, todas as situações da tua vida, sabe? O meu ambiente de trabalho não tá legal. Jesus, que tu vá trabalhar comigo amanhã e que a tua graça seja tão grande que ela transborde. Isso é pedir socorro para Jesus. Senhor, eu tenho dificuldade para levantar ao sair da cama. Me ajuda a levantar, me dá bom ânimo, Jesus. Peça socorro pro teu Salvador em a todo momento, para que tu não esqueça onde tu quer chegar. E olha só, para mim, dessa história, o versículo chave se encontra aqui. Quando Pedro ele pede socorro a Jesus, vai dizer que imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. Então, quando a gente olha, a gente pensa muitas vezes na nossa vida que Jesus ele está lá longe, que Jesus ele não ouve os nossos anseios. Mas nesse versículo diz que Pedro, ao pedir socorro, imediatamente Jesus estendeu a mão. Pedro achou que Jesus ainda estava longe porque ele afundou na metade do caminho. Mas Jesus não diz aqui na palavra que Jesus se deslocou até Pedro para socorrê-lo. Diz que Jesus, estendendo a mão, o socorreu. Com isso, a gente entende que Jesus ele está sempre ao nosso lado. Mesmo que nosso objetivo é lá na frente chegar nele, é lá na vida eterna. Mas Jesus ele está sempre ao nosso lado, esperando apenas um pedido de socorro. Ele quer fazer o sobrenatural, o impossível, mas tu precisa pedir para ele. Tu precisa entregar nas mãos dele. E imediatamente ele vai estender a mão. Sabe, não importa se tu tá afastado hoje, não importa se tu é um super crente que vai em todos os cultos. Essa mensagem é só para te lembrar que tu tem acesso a alguém maravilhoso, que é Jesus Cristo, que deu a vida dele na cruz do Calvário por mim e por ti. E ele está disposto a resolver todos os nossos problemas, mas ele só diz assim: pede socorro a mim, permita que eu entre na tua casa, que eu entre na tua vida e que eu tenha experiências sobrenaturais contigo, mas é necessário que tu peça. Aqui vai falar que Pedro, ele teve uma fé pequena quando ele olhou para o vento e esqueceu de onde ele estava indo. Não tenhamos uma fé pequena. A fé é a certeza daquilo que vai acontecer, mas que tu já acredita que aconteceu. Então, tu precisa confiar, ter fé, ter
certeza que Jesus ele está tomando o melhor para nossa vida. Jesus ele quer fazer o sobrenatural, ele quer fazer com que tu ande sobre as águas. Quando falo sobre isso, não é literalmente tu andar sobre as águas, mas é tu viver coisas impossíveis. Deus ele é perfeito em tudo que faz. E nessa noite ele colocou apenas isso no meu coração. Que tu saiba quem é o teu refúgio. Que tu saiba para quem pedir socorro. Mas não é socorro só quando tu tá se afundando. Não espere o momento de tu se afundar num problema. Já peça lá no início. Pai, hoje eu não tô bem. Que o dia de manhã seja fantástico diante da tua presença. Pai, a situação com a minha esposa tem me incomodado. Muda o coração dela, Pai. Coloca na presença de Deus. E eu tenho certeza que tu não vai te arrepender. Amém? Isso foi o que Deus colocou no meu coração. Espero que tenha edificado muito a tua vida. Como eu falei, eu não sou um pregador. Eu estou vivendo experiências com Deus e buscando compartilhar com vocês. Cada dia estudando um pouco mais, conhecendo um pouco mais nesse Deus soberano, amoroso. E se tu tem gostado das mensagens, por favor, compartilha. Não esqueça de compartilhar. Eu tenho certeza que Deus quer levar essa mensagem para muitas mais pessoas. Amém? Vamos orar então. Jesus amado, Deus Todo-Poderoso, Santo és tu, Pai. Obrigado pela tua palavra abençoada nessa noite, Senhor. Só tu sabes o quanto essa semana foi cansativa, corrida, mas nós estamos aqui, Senhor, entregando o melhor para ti, Pai. Cuida das nossas vidas, Senhor. Não permita que nenhum problema nos tire o foco que está na tua presença, Pai. Pai, que nós venhamos entender, Senhor, que tu, ó Jesus Cristo, está diante das nossas vidas, para que possamos te pedir socorro, para que tu possa interceder ao trono do Pai. Senhor, que se algum pedido de oração dessas pessoas que estão assistindo, Pai, esteja trancado, Senhor. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que tu libere bênção sobre a vida de cada um. Que aquilo que eles estão pedindo, Senhor, venha a se realizar, Deus amado. Pai, seja cura, portas de emprego, Senhor. Seja dons, meu Deus amado. Que nesse dia, Senhor, seja um dia marcante. E que a partir de hoje, cada um que assistiu a tua mensagem, Senhor, venha viver o sobrenatural contigo. Que nós não sejamos conhecidos por nós, mas sim por carregar a tua presença. Pai, que a tua graça seja tão grande nas nossas vidas que transborde e toque pessoas que nem te conhecem, Pai, mas que seja para engrandecer o teu santo nome. Pai, conduza essa semana e que ela seja maravilhosa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até semana que vem, pessoal. Graça e paz. Shalom, shalom.